Ok, voltamos aí com a segunda parte, né, da nossa aulinha sobre manutenção do equilíbrio, né, da homeostasia dentro e fora da célula, tá? Então, na primeira parte da aula, eu falei sobre equilíbrio principalmente alguém lembra o que eu mais falei aqui? A água, né, gente? Então, eu falei bastante de água. Agora, nós vamos falar sobre equilíbrio iônico. Como que a célula mantém o equilíbrio de íons fora e dentro dela, né? Ah, professor, mas o senhor já mostrou que tem uma tabela. Sim, tem essa tabela. Mas como que a célula consegue manter esse equilíbrio aqui? Como é que ela faz? Através da sua membrana. Né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de manutenção da composição iônica dentro e fora da célula. Vamos lá ver os exemplos? Olha só que legal. Primeiro exemplo, isso aqui é chave, né, para abrir muitas portas na vida de vocês aí na fisiologia. Bomba de sódio e potássio. Se você está me ouvindo agora, se você está pensando sobre alguma coisa, né, mesmo aí na sua casa, pensando, nossa, que aula chata, que professor chato, né, que matéria complicada. Então, tudo isso que você está pensando agora, né, depende de impulsos elétricos. Depende de relação da célula neural com o seu ambiente, onde ela está. Ou seja, do nervo, do neurônio com o seu ambiente, onde ele está circulando ali. Seja no músculo, nos ossos, tá? No sistema nervoso, no coração. Então, todo o corpo humano, né, se movimenta, pensa, age, troca substâncias, tudo é feito graças ao controle direto ou indireto do sistema nervoso. E o sistema nervoso, galera, só funciona graças a essa tal de bomba de sódio e potássio. Bomba, né? Olha lá. Membrana plasmática. Percebam aqui? Membrana plasmática. E na membrana plasmática existem proteínas. Olha lá, essas boquinhas aqui, né? Ó, proteínas. Essas proteínas são proteínas especiais, chamadas de sódio, potássio, ATPase. Transportador eletrogênico, né? Proteína especial para transportar sódio e potássio. Sódio, potássio, ATPase. É um nome feio, professor, misericórdia. Mas o nome é esse mesmo, não tem outro não, tá, galera? Então, essa é a proteína especialíssima, né? Para transportar sódio e potássio para fora da célula ou para dentro da célula. Fora, dentro, tá ok? Bom, nós vimos aí na aula passada, tá? Que eu tenho muito mais sódio fora, não é isso? Muito mais sódio fora, ó, tá? Do que potássio. Tá vendo aqui, ó? Sódio, né? E o potássio lá dentro. Ó, meio intracelular, muito potássio. Vamos recordar? Para quem não lembra, ó, sódio muito fora, potássio pouco fora. É o contrário, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então vamos imaginar que esse retângulo aqui, ó, esse retângulo aqui é uma célula. Aqui é o núcleo, tá? Aqui é o núcleo. Então eu tenho, ó, membrana aqui fora, desculpa, esse quadradinho aqui é a célula, né? Aqui esse quadradinho é a célula e aqui fora da célula. Então tem muito sódio aqui, pouco sódio aqui. Muito potássio aqui, pouco potássio aqui. Ora, de acordo com o mecanismo chamado de transporte ativo, o que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio, ou a proteína sódio, potássio, ATPase, ela vai eliminar, né? Ela vai eliminar 3 sódios e capturar 2 potássio. Ô, pessoal, perdão aí, tá? O equipamento aqui é muito sofisticado, aí de vez em quando dá problema, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar.
Veja, percebo que a célula está capturando 2 potássio, tá vendo aqui, ó? Tá entrando 2 potássio aqui e tá saindo 3 sódio aqui. Então eu preciso mandar muito sódio para fora, porque tem mais sódio fora. E preciso absorver potássio. Professor, mas espera aí, tem um probleminha. Tá tendo um desequilíbrio aí, ó. Então, se tá saindo 3 e entrando só 2, tem um saldo negativo de menos 1. Olha que interessante. Tem um saldo negativo de menos 1. Esse saldo negativo menos 1, pessoal, vai fazer com que o interior da célula fique negativo e o exterior fique positivo, tá? Ó, o interior negativo, o exterior positivo. Professor, isso acontece em todas as células? Todas. Eu vou mostrar para vocês depois por que isso é tão importante, certo? Então a célula, ela sempre vai, cada proteína dessa, ela vai tirar 3 sódio e vai absorver 2 potássio. Essa diferença, 3 menos 2, dá uma negatividade de menos 1. Então aqui dentro sempre vai ser negativo, aqui fora sempre vai ser positivo. Positivo fora, negativo dentro. Claro, se alguém falar para vocês que a membrana plasmática tem carga elétrica, é verdade. E o que determina isso? A bomba de sódio e potássio. Sódio para fora, potássio para dentro, 3 menos 2, menos 1 negativo aqui dentro. Tá? Muito bem. Quando a gente estiver falando sobre transporte de impulsos nervosos, aí eu vou voltar nisso aqui de novo. Eu só estou dando exemplo para vocês de que composição iônica. Então, a composição do sódio e do potássio acontece dessa maneira aqui. Bomba de sódio e potássio, tá? Muito bem. Agora, os milivolts da sódio, potássio, ATPase são poucos. O que ele está falando? É o seguinte. Eu preciso manter essa carga elétrica negativa dentro, positiva fora. Negativa dentro, positiva fora. Só que a proteína, essa proteína, ela não trabalha o suficiente para manter essa carga elétrica diferente, tá? Então aqui dentro tem que ficar negativo, aqui fora tem que ficar positivo. Só que a bomba de sódio e potássio, essa proteína aqui, ela não faz isso tão rápido. Então a quantidade de energia negativa e positiva não é o suficiente. Ó, os milivolts, tá? Ou seja, os positivos e negativos da sódio, potássio, ATPase são poucos. Assim, a saída de potássio para fora por canais seletivos fornece maior parte dos milivolts, né? do potássio. Chama-se isso de potencial de membrana, né? Então, o que acontece? Perceba aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? Proteína de canal. Lembrem bem dessa expressão, viu, galera? Proteína de canal. Uma proteína de canal, não é a mesma da sódio, potássio, ATPase? Não. Essa proteína aqui é uma proteína de transporte passivo. É um canalzinho específico para potássio, tá? Então, este íon, ele precisa ser passado de um lado para o outro, então a natureza deu um canal de potássio. Esse canal iônico é chamado canal iônico de potássio, tem canal iônico de sódio, canal iônico de hidrogênio, tem vários canais, tá? Mas nesse caso aqui, o equilíbrio de potássio é mantido por esses canais iônicos. Professor, mas a sódio, potássio, ATPase transporta potássio? Transporta. Mas a maior parte dos potássios são transportados por canais iônicos. Transporte passivo. Por quê, professor? Porque a sódio, potássio, ATPase é transporte ativo, gasta energia. A proteína de canal é transporte passivo, não gasta energia. Aí eu pergunto para vocês, o que a natureza prefere? Gastar muita energia ou gastar pouca energia? Gastar pouco, né, galera? É uma questão lógica, tá? Então a sódio, potássio, ATPase trabalha. Mas os canais seletivos, por que chama canal seletivo?
porque ou vai passar potássio, ou vai passar o sódio, não passa tudo não. É uma proteína que deixa passar, né, determinadas substâncias. Então, os canais seletivos, eles vão selecionar o que deve ou não passar e não gastam energia, né? Professor, mas passa glicose? Passa aminoácido? Não, só vai passar íons. Canal seletivo é canal iônico, é canal para transporte de íons, tá? Então, quando os canais iônicos mais a bomba de sódio e potássio estão trabalhando bem, mantendo o equilíbrio positivo fora, negativo dentro, né? Isso nós chamamos de potencial de membrana. Então, toda vez que você escutar essa expressão potencial de membrana, você já sabe, é o equilíbrio mantido, tá? É o equilíbrio mantido pelas proteínas da membrana para que fora fique positivo e dentro fique negativo. Fora tenha muito sódio, dentro tenha muito potássio, tá bom? Se mantém esse equilíbrio, tá estável, potencial de membrana. Muito bacana, né, gente? Ora, outra curiosidade, outra forma de troca, né? Outra forma de troca de íons com relação a sódio, potássio, ATPase. Percebam que essa sódio, potássio, ATPase, ela tá em todas, né? Bom, quando ela tá trabalhando, então quando essa proteína sódio, potássio, ATPase está trabalhando, transportando sódio e potássio, claro, né? Ela impulsiona outras proteínas também a trabalhar. Então, quando ela trabalha, ela estimula outras, como por exemplo, a Symporte sódio-glicose e a Symporte sódio-aminoácido. Professor, o que é essa palavrinha nova, Symporte? Muito bem. Na membrana plasmática, pessoal, existem vários tipos de proteína, já falei isso para vocês, tá? Quando a proteína, ela é uma proteína de transporte, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Então, a proteína está transportando um soluto para esse lado. Olha aqui a ponta da minha caneta, ó, presta atenção. Esse soluto está passando para o outro lado da célula. Membrana plasmática, né, aqui, e esse soluto está passando para cá. Veja que é uma seta só. Então, quando a proteína transporta um só tipo de soluto para um só local, ou para fora ou para dentro, eu chamo isso de uniporte. Uniporte, porte de transporte. Uni quer dizer numa única direção, tá? Agora percebo que essa proteína, ela está transportando uma substânciazinha, que é essa bolinha, para fora, e essa outra aqui também para fora, tá? Veja que as duas estão indo para o mesmo local, mas são duas, não uma como aqui. Quando é uma só, uniporte. Quando são duas, Symporte. Esse sim quer dizer junto. Duas substâncias vão ao mesmo tempo, aproveitam o mesmo canal. Agora, quando eu tenho uma proteína que transporta uma substância para um lado, outra substância para o outro lado, nós chamamos isso de antiporte. Anti quer dizer contrário, sentido contrário. Uma para um lado, outra para o outro lado. Então eu tenho proteínas antiporte, symporte e uniporte na membrana plasmática. Todas elas são transportadoras. Podem ser de transporte passivo ou transporte ativo. O importante é saber que são transportadoras, tá? Então vamos lá. Quando a sódio potássio ATPase está trabalhando, ela estimula a Symporte sódio-glicose. Cadê a Symporte? Olha aqui, ó. Symporte quer dizer duas substâncias na mesma direção. Quer dizer o sódio e a glicose. O sódio e o aminoácido. Qual é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês? Gente, essa imagem é fantástica, tá? A absorção de nutrientes no intestino delgado, jejum no ilho, de novo. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo em amarelão aqui, ó. Ó, aqui, aí tem essas dobrinhas aqui e tal. Isso aqui é uma célula. Ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma célula. Outra célula. Aqui outra célula. Uma, duas, três células. Em vermelho, vocês estão vendo que aqui está mais vermelho? Corrente sanguínea. Do lado de cá,
luz do intestino delgado, região do jejum no ilho. Então aqui eu estou dentro da tripa, vamos colocar assim que é mais fácil de entender. Aqui é o interior do canal digestório, o interior da tripa, né? E aqui, corrente sanguínea. Eu me alimentei de amido. O amido é um monte de glicose. Olha a canetinha aqui, glicose. Aí mastiguei, digeriu. Quando o alimento chega nessa região, aqui, ele está na forma de glicose. Só que a glicose, ela tem dificuldade de entrar na célula para passar para a corrente sanguínea. Lembra que eu falei isso nas primeiras aulas? A glicose, ela precisa de um transportador, né? Então, um dos transportadores da glicose é a Symporte sódio-glicose. Olha ela aqui, ó. Essas dobrinhas, galera, são chamadas de microvilosidades. São dobras da membrana plasmática que ficam como se fossem dedos de luva, né, ó, viradas para a luz do intestino. Essas dobras, elas aumentam a absorção de nutrientes. Então perceba aqui, ó, que aqui é a membrana, tá vendo, ó? Aqui é a membrana. E na membrana tem uma proteína. Essa proteína é uma Symporte sódio-glicose. Ó, glicose, olha a ponta da minha caneta, presta atenção. Glicose e o sódio. Os dois vão entrar ao mesmo tempo com a ajuda dessa proteína. É uma Symporte sódio-glicose. Quando o sódio e a glicose entram na célula, eles vão se separar, ó. Tá vendo aqui o sódio? São essas bolinhas vermelhas, ó. Eles vão passar por uma proteína aqui, uma outra proteína, tá? Para a corrente sanguínea. Que proteína é essa? A bomba de sódio e potássio, ó. Tá entrando sódio, tá entrando não, desculpa, né? Saindo sódio da célula para a corrente sanguínea e tá entrando o quê? Potássio. Essas bolinhas verdes aqui, o potássio. Lembra disso? Né? Então, ó, 3 sódio, 2 potássio. Então, essa é a bomba de sódio e potássio funcionando aqui no intestino delgado, em contato com a corrente sanguínea. E a glicose, olha a glicosezinha aqui. Ela vai agora ser transportada por uma permease, né? Uma uniporte, tá? Olha, uma uniporte, que vai pegar essa glicose e mandar direto para a corrente sanguínea. Então, veja, eu tenho uma Symporte sódio-glicose de cá, uma bomba de sódio e potássio e uma uniporte do lado de cá. Veja que sem essas proteínas, galera, essas substâncias não conseguem passar de um lado para o outro. Olha o quanto isso é importante, tá? A mesma coisa os aminoácidos. Vai mudar nada, o aminoácido é a mesma coisa. O aminoácido, ele vem da digestão das proteínas. Então, você comeu o bife, comeu a carne, digeriu. Então, o que vai chegar aqui? Vai chegar o aminoácido. Então, o aminoácido ele vai entrar junto com o sódio, chega dentro da célula, se separa, o procedimento é o mesmo, tá? Então, percebam que essas proteínas que ficam na membrana plasmática das células são fundamentais nesse transporte, nesse vai e vem, né, de íons. Lembra que nós estamos falando de composição iônica. Eu dei o exemplo da bomba de sódio e potássio, né? Dei o exemplo aqui, né, dos canais seletivos e agora estou falando das proteínas transportadoras, sempre estimuladas pela sódio, potássio e ATPase, tá? Essa é uma outra imagem, né, só para mostrar para vocês alguns tipos de transporte importante. Perceba aqui, ó, gás carbônico. O que é gás carbônico, pessoal? Gás tóxico que vem da quebra da glicose nas nossas células, tá? Chega lá nos vasos sanguíneos, nos pulmões, então esse gás carbônico tem que sair, imagine que aqui seja uma célula do vaso sanguíneo. Então esse gás carbônico ele tem que passar pela membrana, entrar no alvéolo pulmonar e depois sair pela respiração. É esse ar que a gente joga fora dos nossos pulmões, né? Tá cheio de gás carbônico. Então a gente, né, absorve oxigênio e elimina gás carbônico. O gás carbônico ele sai do sangue, atravessa a membrana plasmática dos vasos sanguíneos, passa pela membrana plasmática dos alvéolos e
entra nas vias aéreas. E o gás carbônico vai passar pelos lipídios, ó, diretamente pelos fosfolipídios. Assim como a água, o oxigênio, também passa pelos fosfolipídios. O potássio tem as proteínas de canal, que eu falei que são importantes para ajudar a regular, né, o negativo dentro, o positivo fora. Aqui nós temos proteínas ativas que gastam energia. Ó, essa é uma SYMPORT, né? Essa é uma SYMPORT transportando íons hidrogênios, né? E aqui um nitrato, tá? Aqui uma antiporte de hidrogênio e sódio, perceba lá, hidrogênio e sódio, uma antiporte, e aqui uma uniporte de hidrogênio, né? Então, todas essas três aqui gastam energia da célula, transporte ativo, para transportar esses íons, tá? Já essa aqui, que é a proteína de canal, ela não gasta energia, é transporte passivo, tá bom? Bom, outro exemplo de controle iônico. Existe um antiportador chamado sódio-cálcio. Antiportador sódio-cálcio, que junto com a sódio-potássio ATPase, remove o cálcio do líquido intracelular. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, né, que não é legal ter cálcio dentro da célula? Eu preciso de muito cálcio fora da célula, tá? Então esse é o padrão. Para manter esse equilíbrio, esse padrão de cálcio fora da célula, o que eu preciso? Eu preciso dessas proteínas trabalhando na membrana. A sódio-potássio ATPase e a sódio-cálcio. Tá vendo aqui, ó? Sódio e potássio. Essa é a sódio-potássio ATPase, né? Sódio-potássio ATPase. Essa aqui, olha aqui, ó. Essa aqui já é uma sódio-cálcio, ó. Sódio-potássio, sódio-cálcio. Então, quando a sódio-potássio está trabalhando bem, essa aqui, ela estimula essa a trabalhar legal também. Veja que, ó, entra sódio, sai cálcio. Entra sódio, sai cálcio. É uma proteína antiportadora, tá? É um antiportador. Entra sódio, sai cálcio. Entra sódio, sai cálcio. Essa aqui é o contrário. Ela vai fazer entrar potássio, sair sódio, né? Elas vão fazer isso, ó. É um círculo vicioso, né? Importante para manter o equilíbrio. Então, essas duas trabalham juntas para manter o equilíbrio do cálcio iônico, mais fora da célula e menos dentro da célula. Não esqueçam dessas duas proteínas, hein? Transporte epitelial. O que seria isso? Ora, o epitélio, pessoal, é formado por uma única camada de células. O epitélio, as células epiteliais, são barreiras contra micro-organismos. Nós já falamos, você já deve ter visto isso em histologia, né? Então, o tecido epitelial é um tecido não vascularizado, é um tecido onde as células são justapostas, as células são, né, bem fechadinhas umas com as outras, tá? Então, o tecido epitelial, ele é uma barreira importante para manter a regulação, a homeostase de todas as partes do corpo. Além de servir contra barreira contra micro-organismos, no trato gastrointestinal, na nossa pele, evita perda de água, né? Mantém um ambiente interno constante. Então, o tecido epitelial, ele tem todas essas funções, né, fundamentais aí. E por que o tecido epitelial tem essa característica? Ó, então, imagina que aqui seja o limite entre uma célula epitelial e outra. Aqui é uma célula, aqui é outra. Então, uma célula aqui, outra célula aqui. Lembra aqui, ó? O que lembra isso aqui? São as dobras da membrana plasmática lá do intestino delgado. Então, volto de novo no jejum no ilho, né? Professor, por que Então, vamos imaginar que tem um alimento aqui. Olha a ponta da minha caneta. Então, o alimento, ele tá vindo aqui, ó. A glicose. Veio aqui, pá, né? Então, por que a glicose, ela não pode passar aqui no meio das duas células? Tá vendo, ó?
A glicose passa aqui no meio? Não, ela não passa. Por quê? Porque a gente diz que essas duas células aqui, elas são justapostas. Esse padrão de uma célula, né? Ó, é uma célula grudadinha na outra, elas estão bem grudadas. Então não pode passar nada no meio. Tá? Isso aqui está grudado, não passa nada aqui no meio. Por quê? Porque eu preciso que as substâncias passem aqui por dentro, para que elas sejam filtradas, selecionadas. Nem tudo é necessário passar por aqui. Então, por isso que a gente joga muita coisa fora nas fezes. O alimento vem, passa por dentro das células, ele é selecionado e a banda toca dessa maneira. Então, o que é que mantém as células tão grudadinhas? São proteínas. Né? Aqui eu tenho uma junção oclusiva, uma obstrução causada por, né, várias proteínas que estão criando uma barreira aqui, por isso que chama oclusão, obstrução. Eu tenho uma junção aderente e desmossomos. O que é isso? São fios de proteína, né, lançados de uma membrana para outra, como se fosse um cabo de guerra, né? Então aqui, ó, tá vendo esses fiozinhos? Aqui eles vão fazer com que as membranas fiquem grudadinhas uma na outra e não passe nada aqui no meio, de jeito nenhum. Mas, como essas células não são vascularizadas, não tem vasos sanguíneos no meio delas, então a natureza fez o quê? Criou um canalzinho de comunicação entre elas, chamada de junção comunicante, tá? Então, esse padrão das células, isso vale para a pele, eu estou falando do sistema digestório, né? Que é a mucosa do sistema digestório. Então, da boca até o ânus, toda a pele, né, interna, todo o revestimento interno da boca até o ânus, é esse padrão de estrutura celular, tá? As mesmas estruturas. As células são bem grudadinhas para não deixar passar nada entre elas, né? O único lugar que vai ter passagem é aqui, é no jejum no ilho, tá ok? Mas isso também tem na nossa pele, do lado externo do corpo, tanto dentro quanto fora, tá bom? O padrão é o mesmo. Aqui só características gerais dessas junções aqui, né? Que eu fiz um resuminho para vocês, tá bom? Exemplos de tecidos epiteliais importantes, ó. Aqui são os alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares, essas bolsas de ar. Aqui, ó, uma bolsa de ar, né? Tem células epiteliais. E o vaso sanguíneo, tá vendo ele aqui, ó? Também células epiteliais. Então, o oxigênio, ele passa daqui para dentro do vaso sanguíneo e o gás carbônico sai do vaso sanguíneo e vem para cá, passando por duas membranas plasmáticas. A membrana plasmática da célula da bolsa de ar e a membrana plasmática da célula do vaso sanguíneo. Então, o oxigênio ele tem que atravessar duas membranas e o gás carbônico tem que atravessar duas membranas. Lembra que eu mostrei para vocês, ó? Ó. Tá vendo aqui o gás carbônico saindo? Então, imagine que aqui coladinho tem outra membrana plasmática. A membrana do vaso sanguíneo, da célula do vaso sanguíneo, e a membrana da célula do alvéolo pulmonar. Então, ele atravessa para cá e o oxigênio atravessa para lá, tá? Então, esse é um exemplo de dois tecidos epiteliais, né? Tecido epitelial do vaso sanguíneo e tecido epitelial do alvéolo pulmonar funcionando aí nas trocas gasosas. Aqui é um outro exemplo bacana, epitélio pseudoestratificado, né? Da traqueia. O que é a traqueia, pessoal? Traqueia é a porção, né, que leva o ar lá para os brônquios, né, para os nossos pulmões. Então você tem boca, né, faringe, né, laringe, tá? Aí tem a traqueia, tá? A traqueia e os brônquios e os bronquíolos. Então a nossa traqueia, ela tem células epiteliais, tá vendo aqui, ó? Células, né, longas, tá? E na ponta dessas células existem cílios, pequenos fiozinhos de proteína que ajudam a reter as impurezas. Então é uma barreira contra impurezas lá na nossa traqueia. Então poeira, fumaça,
fungos, bactérias. Então, muita secreção é acumulada aqui, né? Então, essa secreção que é acumulada aqui, nós temos que jogar fora. Quando a gente dá aquela puxada, que a gente chama de pigarro, né? Então, aquela secreção, que é o catarro, tem que ser jogado fora. A gente não pode engolir, né? Porque tá cheio de fungo, bactérias, sujeira. Então, esse tecido epitelial, ele funciona como também uma barreira contra poluentes, micro-organismos que vão para os pulmões, tá bom? Muito bem. E aqui, né, nós já estamos finalizando, no sistema renal, né, essa célulazinha aqui é um néfron. Desculpa, essa célulazinha aqui é a cabeça de um néfron. Isso amarelo que vocês estão vendo aqui é uma célula, ó. Tá? A cabeça da célula, aqui o corpo da célula. Isso é uma célula de filtração dos rins. Os rins têm 1 milhão de células, cada um igual a essa aqui, tá? E aqui vocês estão vendo que tem um cano passando aqui por dentro, tá vendo? Ó? Isso é um vaso sanguíneo. Então, muitas substâncias vão sair do vaso sanguíneo, perceba aqui, ó, vai sair do vaso sanguíneo para dentro da célula do rim, para que a célula possa filtrar e jogar fora na urina. Então, a saída da substância aqui tem que atravessar uma membrana plasmática da célula do vaso sanguíneo e tem que atravessar uma membrana plasmática da célula do néfron. Então, são duas membranas plasmáticas. É basicamente a mesma coisa que acontece lá nos alvéolos pulmonares, tá? Mas isso acontece de modo seletivo, tá? O vaso sanguíneo aqui é tecido epitelial, né? Tecido epitelial. Então, é uma camadinha bem fina de células que está selecionando o que deve entrar no vaso do néfron e aquilo que deve voltar para a corrente sanguínea. Tá joia? Aqui é só para você ver detalhes, né? Dentro do túbulo renal, da célula do néfron, olha como é que é, ó. Então, a substância, ela vem aqui, vai passando aqui por dentro, isso aqui é uma célula, viu, gente? É uma fotomicrografia de uma célula do seu rim. Então, aquilo que deve voltar para o meu sangue, por exemplo, água. Eu não posso ficar jogando água em abundância fora na urina. Então, a água vai passando por aqui. Aí, quando o organismo vê que está precisando de segurar a água, essa água volta para cá, ó. Volta para cá e volta para a corrente sanguínea. Aqui é o jejum no ilho, né, no intestino delgado, já falei dessa região, que é tecido epitelial também, ó, tem essas dobras, né, tecido epitelial com as suas microvilosidades, tá joia? E a nossa, né, o finalzinho da nossa aulinha, os estereocílios, e tanto nos testículos quanto na tuba auditiva. Os estereocílios, pessoal, são estruturas importantes, né, de proteína que ficam dentro dos testículos. Vocês estão vendo aqui, ó, vários fiozinhos, né, vários fiozinhos. Esses fiozinhos aqui, eles ajudam a segurar os espermatozoides aqui dentro. Eles ajudam a manter o espermatozoide por mais tempo aqui dentro. Essa região é chamada de epidídimo. É a última parte do desenvolvimento dos espermatozoides nos testículos. Na verdade, o epidídimo fica fora do testículo. E os estereocílios são proteínas, né, em formas de rede, emaranhado de redes de proteína, que seguram aqui esses espermatozoides para que eles possam se hidratar e terminar o seu desenvolvimento. Essas proteínas vêm de células do tecido epitelial, tá? E isso aqui que parece um cotonete, lembra um monte de cotonete, são filamentos de proteína que saem do tecido epitelial dos nossos ouvidos, tá? Células do ouvido. Que fica ali perto, né, do tímpano. Essas células ajudam a reter impurezas, ajudam a captar movimentos, né, vibrações de som, né, ficam ali perto do tímpano, micro fiozinhos de proteína chamados de estereocílios. Bacana, né, gente?
E isso é o quê? Tecido epitelial. Então, é uma proteína que sai de dentro da célula para o meio externo, é um prolongamento da membrana plasmática de dentro para fora. São estereocílios da tuba auditiva, estereocílios dos testículos, ou do epidídimo que fica perto do testículo, tá bom? Olha que bacana, terminamos aí a nossa segunda aulinha, tá? Sobre a estrutura, né, básica da membrana plasmática. Nós começamos a falar de membrana, né? Então hoje nós falamos aí, nessa terceira e quarta aula, nós falamos sobre o equilíbrio intracelular e extracelular. Então percebam que o corpo ele mantém o seu equilíbrio de diversas maneiras. Ele protege, né, o meio interno e o meio externo de diversas maneiras, né, a nível celular, a nível extracelular, né, mas tudo que nós falamos agora é a nível celular, de membrana plasmática, né, com a ajuda das proteínas, com a ajuda de estereocílios, né? Então, revejam as aulas, leiam as aulas, né? Estudem bastante, pesquisem, não deixe de estar estudando, pessoal. O professor Ricardo está por aqui, tá? Estou sempre à disposição de vocês e vamos à luta, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.